Thomas Hobbes nasceu na Inglaterra no dia 5 de abril de 1588 e foi teórico político, filósofo e matemático inglês. Era filho de um vigário e teve sua tutela confiada a um tio. Viveu na mesma época que outro teórico político, John Locke, que era defensor dos princípios do liberalismo, ao passo que Hobbes pregava um governo centralizador. Estudou em Malmesbury e Westport, entrando mais tarde para Oxford, cuja educação era de teor aristotélico e tomista. Era forte ainda no ensino da escolástica, método de ensino teológico-filosófico cristão, originário da Idade Média. Mas Hobbes não admirava a filosofia de Aristóteles. Foi mais influenciado pelas ideias do mecanicismo do universo e pelo cartesianismo, comum entre os intelectuais da época, cuja ideia ajudou na tentativa de desenvolver uma filosofia social. Hobbes aproxima-se, a partir daí, de alguns círculos de pensamento científico. Em 1636, acompanhando outro de seus alunos em viagens pela Europa, toma contato, na Itália, com Galileu Galilei. Já nos últimos anos de vida deste, ajudou na tentativa de desenvolver uma filosofia social. Por ser defensor da monarquia, viajou a Paris na iminência da Guerra Civil Inglesa. Lá, tornou-se professor de matemática do futuro rei inglês Carlos II. Voltou à Inglaterra depois da guerra e publicou seu livro mais famoso, Leviatã, em 1651. Leviatã, o título escolhido por Hobbes para sua mais conhecida obra, é uma referência a uma criatura mitológica de grandes proporções que, em geral, estava associada a relatos de navegadores e marinheiros, a naufrágios e ataques aos navios. Na Bíblia, é mencionado no Antigo Testamento como uma espécie de dragão marinho. Na Idade Média, essa criatura foi relacionada pela Igreja Católica com os pecados capitais, representando a inveja. Dividido em 4 partes, o livro de Hobbes, Leviatã ou Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e Civil, apresenta um quadro completo do pensamento de sua filosofia e de seu pensamento político. A primeira parte do livro expõe uma teoria do conhecimento, descrevendo uma análise do processo de desenvolvimento da consciência, das sensações humanas e mesmo da linguagem. Na segunda parte, Hobbes realiza um comparativo crítico entre as paixões humanas e as leis naturais, já expondo a base de sua teoria política. Já na terceira seção, Thomas Hobbes a noção de uma espécie de república cristã que estaria baseada na realeza natural de Deus, ou na palavra natural de Deus, onde se tenta caracterizar a existência de um sistema associativo acima mesmo da própria sociedade civil ou associação civil. Nesta mesma parte, Hobbes tenta delimitar o que seria o território do poder eclesiástico. Na última parte do livro, o pensador inglês faz duras críticas à interpretação católica das Escrituras. O pensamento político de Hobbes está indissociavelmente ligado à sua visão de homem, ser humano. Para Hobbes, a condição humana é naturalmente belicosa e agressiva. O homem, em seu estado de natureza, vive o que ele denomina de guerra de todos contra todos. Hobbes vê o homem sem as leis ou um poder maior a controlá-lo, como o homem sendo o lobo do próprio homem. No estado natural, portanto, na natureza, todos se opõem contra todos. O que vale de fato é a lei do mais forte. Os mais fracos seriam subjugados à força, sem direitos. Em algum momento da história da humanidade, um pacto é realizado, um pacto social destinado a proteger os mais fracos e desassistidos dos mais fortes. O mandante, na forma de um soberano, de um rei ou do Estado, então é escolhido para exercer este poder. Essa cessão ou transferência de poderes a esta figura, exercida pelo soberano, rei ou Estado,
se dá através de uma espécie de contrato social. O contrato social seria, segundo Hobbes, a única opção racional para os indivíduos saírem do estado natural de guerra de todos contra todos, atribuindo-se ao soberano um poder visível e concreto que seria capaz de manter, valendo-se da imposição e mesmo da força, a obrigação de cada um em respeitar este pacto de convivência. Para Hobbes, os pactos sem espada não passam de palavras. A essa abordagem política de Hobbes, a do contrato social, costuma-se atribuir a designação de contratualismo. O contratualismo irá ser retomado depois, em perspectivas distintas das de Hobbes, por outros filósofos e teóricos do poder do Estado, como Rousseau, John Locke e mesmo Kant. Hobbes, Rousseau, Locke e Kant formam os pensadores chamados de contratualistas na concepção do Estado. As ideias de Hobbes não foram bem aceitas na época, principalmente por ser considerado ateu. Seus livros foram queimados em Oxford e suas ideias ateístas foram mal vistas pela Royal Society. Thomas Hobbes morreu no dia 4 de dezembro de 1679, com 91 anos, depois de ter escrito, já na velhice, a tradução da Ilíada e da Odisseia para a língua inglesa.